Bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema super relevante e que gerou muita discussão no direito processual penal brasileiro. Olá, é um prazer estar aqui. Vamos falar sobre o juiz das garantias, uma figura que, apesar de prevista lá no pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, ainda está, digamos, se consolidando na prática, né? Exatamente. É um tema fundamental porque mexe com a própria estrutura do nosso processo penal e principalmente com o equilíbrio entre o poder do Estado de investigar e punir e os direitos de quem está sendo investigado. Perfeito. A ideia hoje é destrinchar isso. O que é, para que serve, onde está na lei, quais as funções, os desafios, enfim, tudo sobre o juiz das garantias. Isso aí é essencial para quem estuda para concurso, para quem advoga e até para quem quer entender melhor como funciona a justiça criminal no Brasil. Fortalece o Estado democrático de direito, né? Com certeza. Então, para começar, onde a gente encontra a base legal para a sua figura? Bom, como você disse, a introdução formal veio com a Lei 13.964 de 2019, o pacote anticrime. Essa lei alterou o Código de Processo Penal, o CPP, e inseriu ali os artigos 3º-A até o 3º-F. E o artigo central seria o terceiro B, é isso? Exato. O 3º-B é o coração da coisa. Ele define que o juiz das garantias é o responsável pelo controle da legalidade da investigação criminal e pela salvaguarda dos direitos individuais, aqueles direitos cuja violação depende de autorização judicial prévia, sabe? Entendi. Então, a ideia principal por trás disso é separar as coisas. Justamente, é a grande mudança de paradigma que ele propõe. Historicamente, no nosso sistema, que tem muita influência romano-germânica, o mesmo juiz que atuava na investigação, que autorizava uma busca, uma interceptação telefônica, uma prisão preventiva, Ok. era o mesmo juiz que depois ia julgar o mérito da causa. O que sempre gerou aquela crítica, né? Sobre a possível contaminação do juiz. Ele já teria um contato prévio com elementos da investigação que poderiam influenciar o julgamento. Exatamente. A crítica era essa. Como garantir a imparcialidade total de um juiz que já formou algum tipo de convicção, mesmo que inconsciente, durante a investigação? O juiz das garantias vem para tentar resolver isso, separando quem controla a investigação de quem vai efetivamente julgar. Faz sentido. Isso se conecta diretamente com princípios importantíssimos, como o devido processo legal, o juiz natural e, claro, a imparcialidade que você mencionou. Sem dúvida. A imparcialidade é o pilar aqui. A separação funcional visa garantir que o juiz que vai sentenciar chegue ao caso, digamos, zerado, sem o peso das decisões tomadas na fase investigativa. Então, definindo de forma mais concreta, o que é o juiz das garantias? Qual a natureza jurídica dele? Olha, conforme o próprio artigo 3º-B do CPP, ele é a autoridade judicial competente para atuar durante a fase de investigação. A função dele é controlar a legalidade dos atos investigatórios e proteger os direitos fundamentais do investigado. E na prática, o que isso significa? Que tipo de decisão ele toma? Ele vai analisar e decidir sobre pedidos de medidas cautelares, como prisão preventiva ou temporária, também sobre medidas invasivas que precisam de ordem judicial, tipo quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, interceptações telefônicas, busca e apreensão. Certo. Tudo aquilo que afeta direitos e garantias e precisa de um aval do judiciário antes de acontecer. Isso, e a natureza jurídica dele é de um juiz processual, mas com uma competência temporal bem definida. Ele atua desde o início da investigação até o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Ah, então o papel dele acaba quando o processo em si começa. Exatamente. Recebida a denúncia ou queixa, a competência dele cessa. Aí os autos são remetidos para outro juiz, que será o juiz da instrução e julgamento. É importante frisar, são juízes diferentes, com funções distintas, embora possam ser da mesma instância e comarca. Bem claro. E o artigo 3b, ele lista uma série de atribuições específicas, né? Sim, ele detalha bem o rol de competências. Por exemplo, ele tem que receber a comunicação de prisão em flagrante e realizar a audiência de custódia. Decidir sobre a necessidade da prisão provisória ou outra medida cautelar, né? Seja para decretar, substituir ou revogar. Isso.
Também decidir sobre a prorrogação do prazo da prisão ou da investigação, autorizar essas medidas investigatórias que a gente falou, que dependem de reserva de jurisdição, Fiscalizar se essas medidas estão sendo cumpridas corretamente. fundamental, e também zelar pela observância dos direitos do preso, garantindo acesso a advogado, comunicação com a família, integridade física e moral. E tem aquela função importante de poder determinar o trancamento do inquérito policial, né? Quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. Exatamente. É um controle importante para evitar investigações abusivas ou sem justa causa. E, por fim, como a gente já disse, a última grande atribuição dele é justamente analisar a admissibilidade da acusação, ou seja, receber a denúncia ou queixa, e aí sim remeter os autos ao juiz de instrução. Entendi. Então, o fluxo seria: a polícia ou o MP investiga, precisa de uma medida X, pede ao juiz das garantias. Ele analisa, decide. Se a investigação termina e o MP oferece a denúncia, Perfeito. O juiz das garantias analisa se essa denúncia preenche os requisitos legais, se a justa causa. Se sim, ele a recebe. Esse é o marco final da atuação dele. A partir daí, o processo vai para outro juiz. ele funciona como um verdadeiro filtro de legalidade e de garantia de direitos nessa fase pré-processual. Perfeito, é essa a ideia. Ele não interfere diretamente na investigação em si, no sentido de conduzi-la, mas atua como um garantidor externo de que ela respeite a Constituição, as leis, os tratados internacionais de direitos humanos. As decisões dele precisam ser sempre fundamentadas, claro. E quais seriam os pilares constitucionais que sustentam essa figura? A gente já falou da imparcialidade. Sim, a imparcialidade é central. Mas tem outros. O princípio do juiz natural, lá no artigo 5º, inciso 37 da Constituição, que diz que não haverá juiz ou tribunal de exceção. A ideia aqui é que a lei defina previamente qual juiz é competente. O devido processo legal no inciso LV. Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Exato. E o juiz das garantias atua justamente para assegurar que as regras do jogo sejam cumpridas desde o início. A dignidade da pessoa humana, que é o fundamento da República, no artigo 1º, inciso 3. Claro, zelar pelos direitos do investigado, do preso, tem tudo a ver com dignidade. Com certeza. E também o contraditório e a ampla defesa, artigo 5º, inciso LV. Embora no inquérito policial esses princípios sejam mitigados, a atuação do juiz das garantias ao controlar atos invasivos e garantir acesso à defesa em momentos cruciais, como na audiência de custódia, acaba por reforçá-los já nessa fase. Então, todos esses princípios convergem para justificar a necessidade de um controle judicial mais efetivo e imparcial na investigação. Exatamente. A separação de funções é vista como um mecanismo para concretizar melhor esses princípios e especialmente a imparcialidade, evitando o prejulgamento e buscando maior equilíbrio entre acusação e defesa desde a largada. E reforçando a distinção, o juiz das garantias foca na legalidade da investigação e o juiz de instrução e julgamento foca na análise das provas e na decisão final sobre o caso. Isso. O juiz das garantias lida com os atos que restringem direitos antes do processo formal começar. O juiz de instrução é quem vai ouvir testemunhas, analisar o mérito das provas produzidas sob o contraditório judicial e proferir a sentença, condenando ou absolvendo. A ideia é que ele faça isso sem ter sido influenciado pelas decisões da fase anterior. E qual a abrangência? Onde ele atua e onde ele não atua? Bem, a regra geral, conforme o artigo 3º-B, parágrafos 1º e 2º, é que ele atue nas investigações conduzidas pela Polícia Judiciária, pelo Ministério Público ou por outras autoridades com poder de investigação. Isso vale para a justiça comum, tanto estadual quanto federal. Certo. Mas tem exceções, né? Sim, existem exclusões importantes definidas pelo próprio STF no julgamento das ADIs. A regra do juiz das garantias não se aplica, por exemplo, aos processos de competência originária dos tribunais, aqueles que já começam no TJ, TRF, STJ ou STF. Ah, interessante. E nas justiças especializadas? Também não se aplica, em regra, à justiça eleitoral e à justiça militar. Nesses âmbitos, continuam valendo as regras específicas de competência e procedimento deles. E, importante frisar de novo, ele não faz atos de instrução. Certo.
Ele não ouve testemunha sobre o fato, não analisa o mérito da prova para condenar ou absolver. De jeito nenhum. A função dele é estritamente garantista e pré-processual, focada no controle da legalidade e na proteção de direitos naquela fase inicial. Não se confunde com a instrução ou o julgamento. Agora, a implementação disso tudo não foi, digamos, tranquila, né? Houve muitos debates, desafios. Nossa, muitos! Desde que a lei foi aprovada, surgiram questionamentos enormes sobre a viabilidade prática. Como implementar isso num país com realidades tão diferentes, comarcas com um único juiz, falta de estrutura, de pessoal, de tecnologia? Pois é, imaginem cidades pequenas do interior. Como ter 2 juízes distintos para cada caso? Exato. Questões orçamentárias, logísticas. Tudo isso gerou muita preocupação e levou ao ajuizamento de ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, as famosas ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305. E o STF chegou a suspender a implementação, né? Sim, em janeiro de 2020, logo após a lei entrar em vigor, o ministro Luiz Fux, em decisão liminar, suspendeu a eficácia dos artigos que instituíam o juiz das garantias. A justificativa passava por essas dificuldades de implementação e pela necessidade de um planejamento adequado. A pandemia também acabou influenciando esse cenário. Mas essa suspensão não foi definitiva. O que o STF decidiu depois? O julgamento de mérito dessas ADIs ocorreu em agosto de 2023, e aí o plenário do STF decidiu que o juiz das garantias é sim constitucional. Reconheceu a importância da figura para reforçar a imparcialidade e o sistema acusatório. Ah, então validou a figura. Mas e os problemas práticos? O STF modulou os efeitos da decisão. Ele estabeleceu um prazo de 12 meses, prorrogável por mais 12, para que os tribunais se adaptassem e implementassem o juiz das garantias, permitindo soluções e modelos diferentes conforme a realidade de cada região. Ou seja, reconheceu a constitucionalidade, mas deu um tempo e flexibilidade para a implementação gradual. Entendi. É uma solução que tenta equilibrar o avanço legal com a realidade estrutural do país. E o STF já tinha alguma jurisprudência que apontava nessa direção de separar as funções? Sim, tanto o STF quanto o STJ já tinham decisões anteriores reconhecendo o risco à imparcialidade quando o mesmo juiz atuava intensamente na fase investigativa e depois julgava. A criação do juiz das garantias veio, de certa forma, ao encontro dessa preocupação já manifestada pelos tribunais superiores. E como essa figura se encaixa no que a gente chama de sistema acusatório? Ele fortalece esse sistema? Totalmente. O sistema acusatório, em sua essência, pressupõe uma separação bem definida das funções de investigar, acusar e julgar. O investigador, polícia, por exemplo, faz seu trabalho. O acusador, Ministério Público, oferece a denúncia com base nisso. E o juiz, de forma imparcial, analisa as provas e decide. Diferente do sistema inquisitório, onde o juiz acumulava funções, investigava e julgava. Exato. Ao criar um juízo específico para controlar a legalidade da investigação, distinto daquele que vai julgar o mérito, o juiz das garantias aprofunda essa separação de funções. Ele torna o nosso sistema mais acusatório, mais alinhado com o que se espera de um processo penal democrático. Isso está em linha com padrões internacionais também. Sim, muito. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, por exemplo, já destacou em diversos casos a importância da imparcialidade judicial e da separação de funções. O Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil internalizou, também garante o direito ao juiz imparcial. Além disso, vários países como Itália, Espanha, Alemanha adotam modelos com uma separação mais rigorosa entre as fases de investigação e julgamento. Mesmo com todos esses pontos positivos, as críticas persistem, né? STF. Os desafios estruturais e orçamentários continuam sendo o principal argumento contrário. O receio de que a criação de mais uma etapa ou a necessidade de redistribuição de processos possa gerar atrasos, especialmente em casos complexos. Burocracia, talvez. É um risco. E também apontam para as exceções e lacunas legais, como a não aplicação nas justiças especializadas ou na competência originária dos tribunais, o que criaria sistemas diferentes dentro do próprio país.
E como a gente responde essas críticas? Principalmente a de que isso poderia atrapalhar o combate à criminalidade, tornando tudo mais lento. Olha, o argumento principal a favor é que garantir direitos fundamentais e a imparcialidade do julgador não é um obstáculo à eficiência, mas sim uma condição para a legitimidade da própria justiça criminal. Um processo mais justo, mesmo que demande adaptações, fortalece a confiança da sociedade no sistema. Não é sobre impunidade, é sobre fazer justiça do jeito certo. É um aprimoramento civilizatório, como alguns dizem. Exato. E a experiência internacional mostra que sistemas com separação de funções podem ser eficientes. A questão é investimento, planejamento e adaptação. A doutrina jurídica majoritária no Brasil, aliás, vê o juiz das garantias como um avanço importante para evitar o viés cognitivo do julgador e garantir um julgamento mais justo. E outros atores do sistema de justiça, como CNJ, Defensoria, Advocacia, como eles entram nessa história? O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem um papel crucial agora, né? De emitir recomendações, orientar os tribunais nessa implementação gradual e adaptada que o STF determinou. A Defensoria Pública e a Advocacia Criminal também são fundamentais, Por quê? porque são eles que vão, na prática, provocar a atuação do juiz das garantias, apresentar os pedidos, questionar ilegalidades, exigir o cumprimento das garantias do investigado. A efetividade do Instituto depende muito da atuação vigilante desses atores. Então, para a gente visualizar o caminho completo de forma bem resumida, começa a investigação. Isso. Aí, se precisar de uma medida judicial, prisão, busca, quebra de sigilo, o pedido vai para o juiz das garantias. Ele decide, fundamentando, a investigação prossegue sob o controle dele quanto a esses atos. Isso. Terminada a investigação, o MP oferece a denúncia ou queixa. O juiz das garantias analisa se recebe ou não. Se receber, aí a competência dele acaba e o caso vai para o juiz de instrução e julgamento. Exatamente. E esse novo juiz, que não participou da fase investigativa, vai conduzir a instrução, ouvir partes, testemunhas, produzir provas e, ao final, proferir a sentença. Parece um fluxo que, embora exija adaptação, busca realmente concretizar a imparcialidade. Acredito que sim. No fundo, o juiz das garantias representa um reforço ao acesso à justiça. Ele cria um controle judicial externo e dedicado à fase mais sensível, que é a investigação, reduzindo o risco de abusos e fortalecendo a confiança de que os direitos serão respeitados desde o início. Excelente. Acho que conseguimos cobrir bem os principais pontos. Recapitulando então. O juiz das garantias é essa figura central no controle da legalidade e na proteção de direitos durante a investigação criminal. Isso, atuando de forma separada do juiz que vai instruir e julgar o processo, justamente para garantir a imparcialidade deste último. Vimos a base legal no CPP alternado pelo pacote anticrime, os fundamentos constitucionais, principalmente a imparcialidade e o devido processo legal. Falamos das suas funções específicas, da sua abrangência e dos limites, e também dos desafios enormes de implementação que levaram à intervenção do STF. E como ele se conecta e fortalece o sistema acusatório, apesar das críticas que ainda existem. Exato, é um instituto que, apesar de todas as dificuldades práticas e debates, representa um passo muito importante na democratização do processo penal brasileiro, buscando alinhá-lo a padrões internacionais de direitos humanos e garantias fundamentais. Uma discussão complexa, mas fundamental. Agradeço demais a sua participação e os esclarecimentos. Foi ótimo. Eu que agradeço o convite. É sempre bom debater temas tão relevantes para o nosso direito. E a todos que nos acompanharam, muito obrigado pela atenção. Continuem ligados aqui no Concurseja. Temos sempre novas aulas, análises e conteúdos para ajudar nos seus estudos em direito. Explore nossos cursos e materiais. Um grande abraço e até a próxima.